pô, você ajudar a seleção brasileira a passar numa disputa de pênalti. Não vou dizer que você se sente um Superman, né, cara? Mas você se sente grandão. Eles não têm esse costume, todo mundo começou a me xingar, eu não sabia por quê. E aí era por causa disso. Até por respeito, todo mundo tem sua casinha lá. Pô, brilhante carreira, né, Julião? Por todos os lugares onde você passou, você foi campeão, campeão de Champions, campeão do mundo, 3 Copas do Mundo. Cara, acho que você tem muito orgulho de tudo que você conquistou dentro do futebol, né? Ah, sem dúvida nenhuma, Caio. Assim, quando nós éramos garotos, né? Eu, você, Roger, a gente sempre sonha em se tornar jogador profissional, né? Ganhar nosso dinheiro, poder ajudar a família, fazer o nosso pé de meia. E com certeza eu acho que Papai do Céu me deu muito mais do que aquilo que eu imaginava para mim, né? Então, assim, realmente foram 22 anos aí de muitas conquistas, como você citou, né? Altos e baixos na carreira, normal, na vida de um atleta, mas eu me orgulho bastante, viu, Caio? Muito mesmo por tudo aquilo que eu consegui fazer no mundo do futebol. Não tenho que reclamar de nada. Pra mim, esse é o jogo que mais me emocionou em 2014. Antes de falar então da Inter de Milão, me fala um pouquinho da emoção desse dia. Ah, Caio, eu acho que é um momento em que o Brasil todo tava congelado, digamos assim, né? E é o momento, é o ápice para o goleiro. Então, você poder efetuar 2 defesas numa disputa de pênalti e ajudar a seleção brasileira a passar por umas quartas de final de Copa do Mundo jogando no teu país, realmente é uma sensação única. Vira e mexe, quando bate uma saudade, com certeza, né, com esses acessos a redes sociais, né, vejo imagens desse jogo, relembro para matar a saudade, mas eu lembro que foi incrível, né, primeiro a situação do alívio, né, e você poder ser protagonista numa partida como essa é sensacional, porque me vinha muito na cabeça, na minha memória, as imagens do Tafarel, né, quando eu era apenas um torcedor da seleção brasileira, e me vi muito ali naquele momento, no momento do Tafarel. E, e realmente, pô, você ajudar a seleção brasileira a passar numa disputa de pênalti, não vou dizer que você se sente um Superman, né, cara? Mas você se sente grandão. Foi muito bacana aquele dia. A gente falou do Júlio e da passagem dele pela seleção, 3 Copas do Mundo. A gente não teve a oportunidade de disputar nenhuma, mas você teve um jogo marcante na tua carreira, né? Que foi aquele do Haiti. É um jogo que extrapolou um pouquinho o esporte, né? Conta um pouquinho dessa tua experiência. Ué, Júlio também tava lá, cara. Júlio também tava, né? Ué. Tava. Jogou junto. Estávamos Vocês juntos estavam lá. juntos, é verdade. Ô, Caio, imagina você com a seleção campeã do mundo, né? Porque isso foi em 2004 e a seleção tinha acabado de ser pentacampeã do mundo, com os melhores jogadores do mundo. E aí tô falando de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Quem mais estava? O Júlio. O Júlio. Tava todo mundo lá. Porra, uma galera. Foi todo mundo. Tava todo mundo, né? O time Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, timaço que era o Edu da Gaspar. seleção. Olha ele aí, olha ele metendo gol. E aí você vai com a seleção brasileira no país mais pobre das Américas, né? No Haiti, que passava por uma guerra civil. Ainda passa, né? O país, infelizmente, ainda tem os seus problemas, ainda tem as suas dificuldades. E naquele momento, pode ter certeza que muitas crianças se apaixonaram pelo esporte graças à presença de vocês e da seleção brasileira, né? Exatamente. E aí eu lembro, cara, que quando aquelas galeras lá viam o Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, parecia que eu estava vendo assim uma coisa, sei lá, indescritível, sabe, cara, a emoção deles. E a galera, cara, a maioria dos torcedores, né, Roger? Eles foram correndo, cara, do aeroporto até o estádio, cara, atrás daqueles tanques lá que nós entramos, né, que serviu para o nosso deslocamento. Então, assim, foi uma coisa realmente que impactou muito. Foi o que o Roger falou, foi muito aprendizado. Eu via, cara,
crianças lavando o cabelo, né, em poças de meio fio, né? Então, assim, completamente fora da nossa realidade, né? Com o exército brasileiro lá, enfim. Mas foi realmente, acho que uma das, se não foi, top 3 experiências que eu vivi no meio do futebol, assim, sabe? Então, aí o Ronaldo me disse que nem no Brasil, quando o Brasil foi campeão do mundo, quando ele passeou de carro de bombeiro, ele via a emoção, o amor e a humildade das pessoas ali do Haiti, né? Que aquela situação tinha sido bem mais tocante para ele do que passear nos carros de bombeiro no Brasil depois de ter sido campeão do mundo. Deixa eu só aproveitar. Ele está morando aí em Lisboa, né? E deve estar super atento aí às notícias do Benfica. Como é que está o Cebolinha? O Benfica é líder, 100% de aproveitamento. Como é que a imprensa vê esse início de trabalho do Jesus, que apesar de estar bem no Campeonato Português, caiu fora na Champions? E esse início do Cebolinha, tá jogando a bola que jogava aqui no Brasil, Julião? Tá muito bem, Caio. Tá muito bem mesmo. Acho que... Mas assim, cara, eu sou suspeito de falar sobre o trabalho de Jesus, né? Acho que os jogadores que têm a oportunidade de trabalhar com esse treinador têm que aproveitar ao máximo, né? E eu acho que o Cebolinha está fazendo isso. Eu acho que ele vai crescer muito, né? Não digo só tecnicamente, mas taticamente, com Jesus, pelo entendimento do jogo, enfim. Ele está muito, muito bem. E o Benfica agora ganhou, né? Fora de casa pela Liga Europa. Ganharam, se eu não me engano, foi 4-2. Né? Tem um centroavante também muito bom. Esqueci o nome dele agora. Qual o nome do atacante mesmo? Dá alguma coisa. Darwin. Portugal sempre foi uma porta de entrada para a Europa. Na segunda transação, olha, normalmente Portugal o jogador não é nada porta de entrada para a Europa. Portugal é a Europa, tá? Se você fala isso lá, o pessoal te dá um carrinho no pescoço, não é não, Júlio? Fala que Portugal é a porta de entrada e tu vai ver aqui, só para tu ver. Mas eu entendi a colocação do Caio em relação mas eu não tô falando... Não, eu entendi sua colocação. Que o futebol português hoje, realmente, ele acaba sendo um trampolim para outros grandes clubes europeus, né? Digamos assim. Não é isso que você quer citar, né, Caio? Mais ou menos essa linha que você está seguindo. Obrigado. Acho que, Roger assim, é um banana, é um bananão. Ele entendeu, ele só tá zoando. Benfica, Sport, Porto, são clubes, né, que são vendedores, né, cara? Não são clubes investidores, digamos assim. Só para explorar um pouquinho da tua passagem na Inter de Milão, Julião, fala um pouquinho da Inter e do trabalho com o Mourinho. Você ainda mantém contato? Foi um dos grandes treinadores que você teve? Aliás, já me responde logo, quem foi o melhor treinador que você teve na tua carreira? Caralho. Assim, acho que o Jorge Jesus. Mesmo final de carreira. Eu gosto muito do trabalho dele, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar com o Roger quando ele foi para o Flamengo, enfim, é um treinador realmente que tem um diferencial, mas assim, não desmerecendo os outros, obviamente. O Mourinho foi o ápice da minha carreira, né? Foi junto com o Mourinho. O Mourinho, ele foi contratado pela Inter de Milão para ganhar a Champions League, porque era uma obsessão já do presidente Máximo Moratti. E o Mourinho, ele era um treinador muito respeitado nessa competição. Ele sabia jogar a Champions League, né? E aí eu lembro que no primeiro ano nós não ganhamos, fomos eliminados para o Manchester United. E aí ele falou que no segundo ano ganharíamos, que ele ia montar um time no qual nos faria ganhar a Champions League, né? E foi o que aconteceu. E aí, acabou que a gente ganhou mais do que a Champions League. Ganhamos Copa Itália, Campeonato Italiano e Champions League. Então, assim, é um treinador realmente muito, muito bom, entendedor também. Mas entre o Mourinho e o Jesus, eu fico com, sei lá, 3 dedos acima, assim, com Jesus. E o que você acha que o Jesus tem? É a gestão do grupo? É a forma como ele pensa o futebol de maneira ofensiva? Qual que você acha que é o diferencial? Você que trabalhou com tanto cara bom. Assim, é a forma como ele faz os jogadores entender o jogo. Sabe? É uma coisa incrível. Taticamente, ele é absurdo. Ele é um cara que ele respira aquilo 24 horas por dia. E ele
ele tem uma frase que ele diz: jogar bola todo mundo joga, agora entender o jogo poucos entendem, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Benfica, no meu primeiro ano aqui, que foi até o meu melhor ano aqui no Benfica com ele, aprendi muita coisa que eu jamais imaginaria. E eu chegando no final de carreira, sabe, Caio? Com 34 anos já. Roger, me conta uma história engraçada, um perrengue seu, quando você chegou no mundo árabe. Cultura diferente, andando de camelo, comendo com a mão. Você deve ter passado alguma saia justa lá, meu. Sempre tem, né, cara? No mundo árabe, primeiro a língua é muito difícil e eu que não falava inglês, tinha o meu inglês macarrônico, assim, fui aprender um pouquinho de inglês lá, mas acho que o primeiro mico que eu passei foi quando eu tomei banho gelado, banho pelado no vestiário. Eles não têm esse costume, todo mundo começou a me xingar, eu não sabia por quê, e aí era por causa disso, até por respeito, todo mundo tem sua casinha lá. E eu tava peladão na frente de todo mundo e os caras ficaram alucinados comigo. Foi o primeiro mico que eu paguei. Cara apaixonado. Mas eu não sabia, me explica aí. É o Júlio que tá falando. Cara apaixonado. Mas para quem não sabe, né, o vestiário de qualquer time de futebol, seja da Europa ou do Brasil, América do Sul, todo mundo tem, né, tem as suas divisões, alguns nem divisões tem, mas é normal todo mundo tomar banho junto, né, cada um no seu chuveiro. No mundo árabe não é assim, Roger? Cada um tem a sua casinha? Sim, o chuveiro é fechado. Ah, é? Um não vê o outro, então não tem um contato visual. Não, e aí eles entram de cueca dentro do chuveiro fechado ou enrolado na toalha, sai enrolado na toalha ou já de short, já leva a roupa ali para dentro e sai, entendeu? E eu já tirava a roupa assim na frente de todo mundo, entrava no chuveiro, saía pelado, e aí quase... Aí tive que tomar uma chamada para entender que não podia. E você, Julião? Teve alguma dificuldade, seja na Itália, na Inglaterra, enfim, teve algum mico em algum lugar que você chegou diferente, assim? Seja da dificuldade Itália, de se comunicar ou até de cultura mesmo? Na Itália tive uma situação bem engraçada. Eu, recém-chegado na Inter, né? Eu queria fazer um móvel em casa, né? Aqueles móveis embaixo da pia do banheiro, que a gente chama da cuba, né? E aí eu perguntei à direção da Inter de Milão lá se teria uma pessoa para me ajudar. E aí eles falaram assim, fala com o Falegname. Aí eu falei, tá bom, quem é? Aí me apresentaram, era um senhorzinho, né? E aí ele foi lá em casa, fez todo o trabalho direitinho, beleza. Passou um ano assim, mais ou menos, eu tive que fazer uma outra situação dentro de casa e eu tive que recorrer aos serviços do Falegname de novo, né? E aí, beleza. Aí eu liguei para a Suzana e falei assim, Su, olha, o Falegname tá indo aí em casa porque ele precisa consertar, acho que era a porta de um armário. Ela falou assim, tudo bem, mas qual é o nome dele? Eu falei, Falegname. Ela, eu sei, amor, que o Falegname tá vindo, mas qual é o nome dele? Eu falei, Falegname. Eu comecei a brigar com ela, Falegname. Ela falou, Júlio, Falegname marceneiro em italiano. Eu passei um ano chamando o cara de marceneiro, cara. Eu chegava na Inter e falava assim, bom dia, marceneiro. Boa tarde, marceneiro. E eu não sabia que marceneiro era Falegname em italiano. Eu achava que era o nome do senhor, sabe, Falegname. E a Suzana morria de rir. Isso foi um episódio engraçado. Aí quando eu encontrei ele, eu falei, porra, por que você nunca me disse teu nome? Ele falou, Júlio, tá bom. Falegname é marceneiro em italiano, né? Mas tem outras também. A gente sempre paga esse mico quando você chega num país diferente, cultura diferente. Normal, né? Mas o bom é isso, é você não ter vergonha. Você normal. é assim que você aprende, né?